Olá, meu nome é Júlio César e vou apresentar um método de confecção manual de placas de circuito impresso em dupla face. O meu e-mail está aqui na tela. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta ou alguma sugestão, manda aqui pelo e-mail. Devido à grande dificuldade que estudantes e iniciantes em eletrônica encontram na elaboração de placas de circuito impresso em dupla face, seja para trabalhos acadêmicos ou hobbies, apresento a seguir o método por mim utilizado para a confecção de placas de circuito impresso em dupla face, bem como a ilustração em cada uma das etapas de elaboração. Ao final desta apresentação, será exibida a placa em seu estágio final. Apresento também o descritivo de alguns produtos especiais que eu uso para a confecção da placa, que facilitam o manuseio ou aumentam a qualidade do produto final. Então eu realmente recomendo, mas no final do vídeo eu apresento lá. Partindo do princípio de que seu esquemático e desenho da PCI ou PCB em inglês já foram devidamente elaborados e simulados, chegou o estágio de confecção da placa de circuito impresso. Este projeto a ser executado pode ter sido elaborado em diversos softwares de modelagem de circuitos, como o Proteus, o Eagle, o Altium, o Fritzen, o EasyEDA, entre outros. Vamos agora ao desenvolvimento. O que vocês veem aqui é a impressão de duas faces da placa que a gente vai fazer, do circuito, onde do lado direito eu tenho o top layer e do lado esquerdo eu tenho o bottom layer. O top layer, que é o do lado direito, ele é espelhado por ir em cima, porque depois em cima dele vai ter um silk também espelhado, e o lado esquerdo não é espelhado. Sempre um dos dois lados, para que os furos batam e para que dê tudo certo, um dos dois lados precisa estar espelhado. Geralmente se espelha o de cima, que é o top layer. Esse aqui é a impressão no papel especial também do silk, que é o que vai gerar os rótulos ali em cima da placa, que também é espelhado. A impressão desses papéis a gente faz na impressora laser, porque o que vai ser transferido do papel especial, no caso, para a placa de fenolite ou fibra, é o toner da impressora laser. Então o toner vai ficar ali na placa e depois a gente vai levar ao perculeto de ferro para fazer corrosão, e o perculeto de ferro vai corroer tudo na placa de cobre, quer dizer, todo o cobre da placa de cobre, menos o que vai estar com toner em cima, que foi transferido através da impressão que a gente fez para o papel, depois leva a prensa e é transferido para a placa de fenolite. Então esse é o processo aí que eu vou mostrar para vocês. A gente pega cada uma das três partes, que é o bottom layer, o top layer e o silk, e cortamos convenientemente, porque a gente vai precisar usar uma fita adesiva para fixar a placa. Então a gente corta aqui com um espaço para que não fique muito em cima das impressões e que fique conveniente para usar a fita adesiva. Tá aí. Aqui atrás é o top layer, esse aqui é o bottom layer, esse aqui é o silk, todos devidamente cortados. O próximo passo é achar uma placa de fenolite ou fibra que seja do tamanho que você precisa. Então, no caso, eu achei uma ali um pouco maior, aí fiz o procedimento de corte, lixei e tal, e ela ficou do tamanho que a gente precisa. Depois de fazer a limpeza da placa com esponja de aço ou bombril similares, bem limpinho assim, ela fica toda brilhosa e pronta para ser estampada. O próximo passo, a gente vai pegar o álcool isopropílico e vamos passar nela com papel toalha para que todo tipo de resíduo seja removido, seja gordura ou um pouco de resto de esponja de aço, bombril. A gente passa o álcool, passa na placa certinho ali, você vai ver que ainda saiu meio sujo,
apesar de aparentemente estar limpa, ela ainda tinha alguns resíduos. A gente passa isso aí para limpar certinho. Depois desse estágio, você já não pega mais na placa. Você não encosta nela ali na parte limpa, porque qualquer resíduo que esteja na placa vai atrapalhar no processo de transferência do toner para a placa, que é feito através da prensa térmica. Então, quanto mais limpinha ela tiver, melhor vai ser a aderência e melhor vai ser o resultado. Depois disso, a gente pega essa fita adesiva chamada Kapton, que ela é diferente de um Durex ou de uma fita crepe, porque aguenta altas temperaturas sem perder as propriedades. Então, no Durex normal, se você levar lá a 150 graus, quando você for tirar, ele já está derretido, faz aquela meleca toda lá. Então, usando uma fita dessas, você não tem nenhum problema desse, ele não perde as propriedades, fica igualzinho. Então, eu recomendo o uso desse aí também. Nessa parte aí, a gente vai cortar alguns picotes de fita adesiva, pequenos pedaços, para fazer a fixação do papel na placa. Daí a gente posiciona a primeira camada que a gente quer estampar. Eu geralmente escolho a camada que mais tem impressão para ser a primeira a estampar, né? Por uma questão de comodidade, porque depois dessa primeira estampa que eu vou fazer, a gente vai fazer os furos para bater o outro lado. Então, como esse é o lado mais sensível, que mais tem contatos e que mais tem impressões, eu escolhi esse como o primeiro lado a estampar. Daí, como que faz? Eu pego o papel, viro ele em direção à placa, escolho uma posição ali na placa, que no caso meu aqui eu escolhi o canto inferior esquerdo, né, para ser a origem, digamos assim. Daí, tomando cuidado para não deixar muito próximo da beirada da placa, eu vou lá e faço a fixação do papel com fita adesiva. O outro cuidado que você tem que fazer, que você tem que ter, né, é nunca pôr a fita adesiva em cima da parte impressa do papel. Por quê? Porque depois de levar isso à prensa térmica, e na hora que você for descascar lá, tirar o papel de cima, você vai ver que onde passou a fita adesiva ali em cima da impressão vai ficar falhado. Então isso também não é uma boa. Sempre bote a fita adesiva num ponto onde não tem impressão. Tá, daí esse próximo passo a gente leva a prensa. Eu sempre coloco na parte de baixo da placa papel toalha e na parte de cima também, né, para proteger, para evitar que grude ou que tenha alguma sujeira ali ou que cause algum acidente, até por questão de limpeza. Sempre papel toalha embaixo e em cima. E outra coisa importante, a prensa, pelo menos esse modelo aqui, a resistência vem do lado de cima, a parte que esquenta é o lado de cima. Então a gente vai naturalmente virar a face que a gente quer estampar para cima. Como você pode ver ali na foto, a parte impressa está do lado de cima. Daí a gente fecha a prensa, liga, vai estar lá de temperatura ambiente, que é cerca de 20 graus, ele vai gradualmente subindo até chegar a 150 graus, que é o instante em que eu desligo a prensa e tiro a placa de lá. Tirando a placa de lá, eu levo ela para uma pia com água, ou pode ser uma bacia, com água a temperatura ambiente, ou gelada, se preferir, que ali vai ser feito o choque térmico. E daí o papel depois de um tempo vai ficar úmido, que vai possibilitar que a gente comece a descamar ele com o dedo, assim, friccionando com o dedo em cima da placa ali do papel. Ele vai descamando até descamar por completo. Fica só essa película, que é uma característica do papel transfer, né? Próximo passo, a gente vai tirar as fitas adesivas sempre na direção oposta à placa, porque sempre vai haver um rasgo ali, pequeno que seja, então a gente quer evitar que rasgue a parte onde tem impresso, né, para que não ocorra nenhum acidente ali. Então eu sempre tiro pelo lado de fora. Depois de tirar todas as fitas adesivas da placa de fenolite, a gente vai escolher uma das extremidades
para você começar a descascar ela da placa, porque essa película está grudada, né? Então, depois de cuidadosamente retirar toda essa película, esse aqui é o resultado que a gente vai atingir, que é praticamente não tem perda nenhuma. Voltando aqui o slide, repare que a película não tem impressão nenhuma, está limpinha. Se não fosse feito esse processo de botar na água, por exemplo, se fosse tirar seco, como está escrito nos sites lá para fazer, nos sites em que você compra esses papéis, o índice de toner que fica na película, ou no papel e película, é bem maior. Então, eu descobri que fazendo assim parecido com o método que você usa para fazer com papel couché, você consegue um resultado ótimo. Então, eu aconselho fazer assim. Bem, esse aqui, como eu já falei, é o resultado que a gente teve, né? Depois de retirar a película. Daí, nessa parte de furação, eu uso uma broca especial também, que é para CNC, de alta velocidade, extremamente frágil, mas que tem extremamente afiada também, e faz um corte perfeito, assim. É usado por joalheiros, e especificamente nesse kit aqui tem brocas de 0,3 milímetros a 1,2. Então, os primeiros furos da placa, eu vou furar ela inteira com os furos iniciais, né? Que eu faço com o diâmetro de 0,7. Por que eu faço furos temporários? Porque uma placa dupla face a gente tem que bater um lado com o outro, né? Elas tem que ter continuidade do circuito de um lado para o outro. São trilhas nos dois lados da placa, né? Então, eu faço furos finos assim, 0,7, para minimizar a minha chance de erro, minha possibilidade de erro. Depois eu ajusto o tamanho dos furos, porque eu posso escolher convenientemente o lado que me interessa mais, porque não são todos os lados da placa que tem o contato. Às vezes a trilha fica de um lado e o outro lado é um buraco lá feito, uma perfuração com estanho, mas sem que tenha um contato do lado de lá. Não tem uma trilha esperando ela lá, então a gente sempre escolhe adequadamente. Aqui a broca que eu vou usar no caso é 0,7 milímetros. Uso uma furadeira de bancada, igual essas, que aumenta a precisão também, porque fazer manual você, no meu caso eu tremo bastante, né? Mas mesmo assim a imperfeição que uma broca manual proporciona, às vezes é meio questionável, assim. Prefiro fazer mesmo numa furadeira de bancada, caso você tenha possibilidade, né? Usando a furadeira de bancada, a gente tem que fazer movimentos lentos, né? Porque se fizer movimentos muito rápidos de descida para furação, você vai acabar quebrando o lado de trás da placa por causa da velocidade, né? Então, por se tratar de movimentos lentos, eu prefiro subir a plataforma ali que segura a placa, de forma a minimizar o trajeto do eixo na vertical. Como é lento, daí eu posso ir descendo a broca lentamente e vendo exatamente onde ele vai pegar na placa. Se tiver que corrigir alguma coisa ali no meio do caminho, pequenas correções na placa com a mão esquerda, no caso, a gente pode fazer antes da broca realmente atingir a placa. Então, sempre faz de forma lenta. Depois dela toda furada assim, você pode ver que está bem certinho. A gente vai virar e começar a limpar o lado oposto da placa, que agora a gente já tem possibilidade com esses furos de estampar o outro lado, né? Então pega de novo uma esponja de aço, limpa bem a placa, né? Bem certinho. Vocês vão reparar que eu estou com um papel embaixo da placa. Esse papel é para que você não minimize a chance de riscar a parte impressa de trás da placa. O ideal é manter aquela intacta
Porque se riscar também na hora de correr você vai, né, perder ou qualidade ou perder alguns detalhes da placa. Então é bom não danificar a parte de trás onde está impressa ali, né? Depois de limpar toda a placa, a gente passa álcool isopropílico para remover qualquer resíduo que tenha na placa sujo, que às vezes é um pouco da esponja de aço, às vezes é alguma gordura, para deixar ela realmente bem limpinha, né? Daí a gente posiciona a outra camada que a gente quer estampar na placa, vira ela em direção à placa, né, a parte impressa, e com uma luz atrás você começa a ver os furinhos e fazer coincidir os furos com os impressos do papel, né? Então depois de um tempo você consegue, geralmente trabalhando com os extremos, né, você consegue coincidir todos os furos. Então nesse instante você pega e coloca a fita adesiva de novo para fixar esse papel, tomando cuidado de não botar em cima de nenhuma malha impressa, né, de novo. Fixa ela bem certinho. Daí reparem que já está fixada na parte de trás o papel, né, que é a camada nova que a gente vai estampar. Daí a camada que já foi estampada, você precisa proteger ela de novo, porque você vai levar a prensa. E se você simplesmente botar um papel ali embaixo, ele vai colar todo o toner no papel. Então, nossa, vai dar um resultado também terrível, porque danifica mesmo, fica cheio de rebarba. Então o que a gente faz? Pega um outro pedaço de papel transfer, só que sem nada impresso, e a gente vai colar ali também, como se fosse um lado que a gente vai estampar, mas não vai ter nada. Então esse toner que está na placa não vai ser transferido para o papel transfer, ele vai permanecer na placa. Essa é a ideia. Então depois de colocar esse outro papel, tá aí certinho, fixado. Daí agora é hora de levar para a prensa, né? A gente vai levar o lado que a gente vai estampar agora, o lado novo. Esse vai ficar virado para cima, vai ficar protegido, parte de baixo com papel, parte de cima também. Fecha lá a prensa de novo e em temperatura do ambiente você liga ela e deixa subir até 150, chegou a 150, desliga, leva para a pia com água, faz o choque térmico de novo, espera mais um pouco e começa novamente a descamar o papel que tem em cima ali, né, até ficar a película, só a película. Tira os adesivos cuidadosamente, né, descasca a película ali, pega uma das pontas e vai puxando e tal, até que saia direitinho. Faz o mesmo procedimento para a parte de trás, mesmo que não tenha nada impresso, mas você precisa tomar esse mesmo cuidado. Tirou os dois lados, daí secou a placa e tal. Agora é a parte em que você pega e passa a caneta de tinta permanente ou de reto projetor. Você vai preencher todas as ilhas com essa caneta de tinta especial, de tinta permanente. Por quê? Porque ali vai ficar várias partes. Será que vai dar para ver melhor? Você vai ter várias partes só com o cobre. Daí se você for corroer, aquela parte ali vai ser corroída também. Isso não é interessante para a gente. A gente quer manter o máximo de cobre possível ali na ilha para fazer uma solda o melhor possível, né? Então, para isso a gente completa todas as ilhas com a tinta permanente, tomando bastante cuidado. Depois tem o resultado desse, ó, toda preenchidinha e tal. E além de fazer esse preenchimento das ilhas com canetinha, a gente vai corrigir imperfeições na placa, que às vezes aparece mesmo. Então você pode ver que tem vários outros pontos, são pontos de falha que eu passei a canetinha só para que não fosse corroído ali, né? O próximo passo é levar a placa para corrosão. Essa corrosão é feita com uma solução de percloreto de ferro. A gente aquece ela ali a aproximadamente 100 graus, mantém uma movimentação constante. Isso vai ajudando a acelerar a corrosão.
Esse aqui já é um instante médio da corrosão. E aqui quando eu já tinha terminado. No caso eu levantei ali para ver como que estava. Esse é o bottom layer. Esse é o top layer, né? Camada de baixo, camada de cima. Lavei ela, olho contra a luz para ver se todos os pontos estão certinhos. Como essa é uma placa de fibra, dá para ver certinho o outro lado. Então você vê que está realmente bem alinhado. Próximo passo, você pega o desenho da placa, lá o rótulo não espelhado, o círculo não espelhado, e vê quais são os componentes que vão nela. Então vai ter um relé, vai ter um fusível, vai ter transistores tipo 122, vai ter transformador, sei lá, o que tiver no teu circuito. Cada item desses tem um diâmetro. Por exemplo, os transistores TIP, você usa furo 0,9 ou 1 milímetro, caixa de fusível ali, protetor de fusível. Você vai usar 1,5, o relé você usa 1,2. Nesse caso aqui também tem conector RCA, a gente vai usar 2,1. Tem conectores que é chamado Dupont. Esse a gente usa 0,9, resistores geralmente 0,7 tá bom, então não precisa nem mexer. E como aqui também tem os capacitores pequenos, 0,7 também não precisa mexer. Mas em resumo, assim, cada componente tem um diâmetro. Quando você faz uma placa profissional, geralmente esses diâmetros são todos feitos especificamente pelo CNC, ele pega as brocas diferentes e tal. Por que isso é importante? Porque na hora de soldar, você não tem que botar uma quantidade bem maior de estanho ali para fazer a solda. Com o diâmetro correto da peça, você faz uma solda sem precisar muito estanho e fica uma qualidade maior assim. Então, essa é a outra dica aí que eu acho importante. Depois de ter corrigido todos os buracos nos diâmetros certos, com as brocas específicas, a gente leva a placa à água, né, com um pouco de sabão, e lava ela com esponja de aço, para tirar todo o preto do toner. Limpar ela bem direitinho. Daí esse é o resultado. Esse é a camada de cima, essa é a de baixo, né? Próximo passo é fazer o corte da placa. No caso desse projeto aí, ele é um slot, né? Ela vai encaixada na placa, no padrão ISA. Então tinha que ter umas dimensões bem específicas para fazer o encaixe certinho com os pinos. Nem sempre é preciso, dependendo do projeto, não precisa nem cortar. Mas para essa etapa aqui a gente precisou fazer os cortes. Daí usa luva, usa óculos, né, por proteção. Depois dela toda cortada, toda certinha assim, apesar de que tem umas imperfeições, né? Você consegue ver rebarbas e tal. Isso aí vai ser corrigido na próxima etapa. Nessa próxima etapa a gente lixa ela. Eu uso lixa metálica número 80. Lixa para metal número 80, que ela é bem abrasiva, então faço as correções ali. Depois uso uma lixa 180 para parede, assim, e massa e tal, que faz a correção de pequenos detalhes para deixar ela mais lisinha e tal. E daí esse aqui é o resultado final, já nas dimensões certas. Já havia feito os testes de encaixe ali embaixo, então onde tem os pinos de contato já dava para ver que estava tudo certinho. Essa aqui é a outra face dela. Próximo passo, que também é bem importante, é fazer o prateamento da placa. É um tratamento que a gente faz para evitar a oxidação do cobre, que o cobre ele oxida muito rapidamente. Então a gente faz o prateamento com esse produto que é de uma fabricante chamada Adilmart de São Paulo. Se não me engano é nitrito de prata, algo assim que tem o componente principal desse produto, que você passa ele prateia, quero dizer. O cobre fica totalmente prateado e isso reduz bastante a oxidação, né? Além de ficar bonito. Só que para isso eles são bem taxativos assim, no fato de que precisa ter
é um produto tóxico, então precisa ter luva, precisa ter óculos de proteção, precisa ter máscara. E também a forma de aplicar isso aí é primeiro lavar com sabão neutro, detergente neutro, a placa para deixar ela bem limpinha, depois aplica com uma esponja de aço ou bombril embebido nesse composto químico, fazendo movimentos circulares e tal. Daí depois de um tempo, esse aqui é o resultado. Daí eu já tirei a placa, lavei e tal. Ela fica assim prateada, bem bonita mesmo, fica bem legal. Essa aqui é outra face, né, depois do prateamento. Essa aqui é uma etapa de teste, onde eu botei no slot lá só para ver se estava tudo certinho, se não tinha nenhum contato, fazendo contato com um pino ao lado ali, para evitar mau contato, ou evitar de repente um curto, para ver se está tudo em ordem mesmo. Teste dos dois lados e já estava bem certinho. Próximo passo é fazer a estampa do silk, né, ou do rótulo, que vai na camada de cima, né, no top layer. Também ele é espelhado, né, eu já tinha comentado. A gente faz a limpeza da placa. Dessa vez, como a gente já prateou, a gente não pode passar bombril de novo, né, senão vai começar a sair a camada de prata, né, prateada que a gente botou. Então a gente só faz uma limpeza simples ali, posiciona o papel impresso, vira ele contra a placa e pega essa placa e vai contra a luz e acha de novo lá os pontos em que o desenho dos componentes batem com os furos, aquele mesmo procedimento. Acha bem certinho, pega papel, fita adesiva, prende lá nos lugares certos, mesmo procedimento anterior, só que agora com essa camada nova aí. Novamente a gente vai levar para a prensa, para que esquente, protege embaixo. Dessa vez, como já está tudo estampado, já está prateado e tal, não precisa botar aquele papel transfer embaixo, na camada de baixo, porque não tem mais toner ali, então não vai ser transferido mais. Não precisa se preocupar com aquilo. Bota direitinho a placa ali na prensa, virado com a estampa que a gente quer botar pro lado de cima. Fecha ela ali, espera até os 150 graus, desliga, tudo lá, como é das outras vezes. Pega a placa, leva para a pia de novo, para fazer o choque térmico, para ficar ali mais um tempo, umedecer o papel. Daí começa a descamar ele de novo, até que fique só a película, tira os adesivos. E faz o mesmo procedimento. Pega uma das extremidades, começa a descascar ali, tira ele inteiro, tira a película inteira, e esse é o resultado final. A placa já está pronta para fazer a soldagem, né, dos dois lados, certinho, bem limpinho já. Próximo passo, né, é a soldagem, fixar os componentes, fazer as soldas, mas não é o escopo desse vídeo, então só vou ilustrar aqui para vocês como que é o resultado quase final, né? Falta botar uns LEDs ali, falta botar uns 2, 3 diodos, mas já está totalmente encaminhada essa placa aí. Tá, aqui é a discriminação de alguns itens especiais, então. Por exemplo, o papel transfer, que esse aí eu compro na verdade no eBay, vem da China, então eu boto lá PCB, toner, paper, transfer. Botando essas palavras-chave, certamente você vai encontrar esse papel, e eu aconselho comprar, sei lá, de 100 unidades, porque comprar menos também não vale a pena, né? 100 é uma quantidade boa e não é muito caro, vai sair talvez uns 50 reais. Essas são as brocas de CNC que eu falei que eu uso, são de alta velocidade, bem frágeis, mas que vale muito a pena usar, porque a precisão delas é algo incrível. Quando você está trabalhando ali, você vê que a ponta nunca está oscilando, ela sempre está perfeita. Então isso é bom para fazer furos milimétricos, quando você precisa de precisão no caso de uma dupla face. Eu realmente aconselho usar isso aí também. Um jogo desse, você deve achar aí talvez por uns 50 reais, de 0,3 a 1.2. Então eu aconselho fazer a aquisição disso aí, se puder. Essa é a descrição da fita Captain, que está a cerca de 25 reais um rolinho desse aí.
um rolo de 33 metros. Também eu aconselho usar, porque ficar limpando a placa ali depois que o adesivo derrete é bem ruim. Às vezes você não limpa, vai corroer, aquela parte ali onde tinha fita adesiva não corrói e não é tão legal. Bem, essas são as referências, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que isso ajude alguma coisa e boa confecção para vocês.